Hey, hoje é o 14º dia do meu plano de 60 dias para mudar de vida e foi um dia, não é que ele foi péssimo, é que tá sendo um dia estranho. Deixa eu tentar mudar aqui a iluminação, não sei se eu vou conseguir, talvez aqui esteja melhor. Se tremer um pouquinho é porque eu tô apoiando nas mãos, mas quando esse plano de 60 dias começou, o Senhor me falou que antes do último dia, bem antes, a minha vida seria outra. E caso você não saiba, chegou aqui de paraquedas, no dia 11 de maio de 2025, ano passado, o meu gatinho foi diagnosticado com linfoma, porque ele era FeLV positivo e a FeLV começou a produzir esse linfoma que estava comprimindo o coraçãozinho dele, o pulmão, gerou líquido no pulmão dele também. Então, a gente levou porque ele estava com dificuldade para respirar. Nós tiramos 70 ml de um pulmão e depois mais 12. E aí nós começamos um processo de tratamento quimioterápico. Não sabia que gatos faziam tratamento quimioterápico, mas descobri com o Frodo. Daí ele não tinha muitas perspectivas de vida. A veterinária foi bem sincera comigo, muito amorosa, inclusive, mas bem sincera. Então a expectativa era para viver até julho, mas ele viveu mais do que julho. A expectativa era que talvez ele não chegasse no fim do ano, mas ele chegou, passou em janeiro, completou um ano de tratamento. Só que aí, nos meses de abril e junho desse ano, de 2026, ele debilitou muito, 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 muito. Ele não estava conseguindo comer sozinho, então eu tinha que alimentá-lo com a seringa, dar 8 comprimidos, e ficou internado, uma conta extraordinária. Por isso, inclusive, que eu comecei esse plano de 60 dias, que eu precisava reorganizar as finanças, porque já era um ano de tratamento, então foi muito investimento na vida dele. E aí, no dia 9 de junho, o Senhor me deu uma grata alegria, que ele começou a tomar um remédio. Eu até brinco que esse remédio ressuscitou ele, que ele tá com as 4 patinhas na copa, tadinho. E aí ele começou a tomar um remédio para o fígado, e esse remédio fez muito bem para ele. Ele começou a comer, ele voltou a beber água, comer sozinho, ele voltou a brincar, interagir. E eu pensei que, uau, talvez o Senhor tá me ouvindo e tá curando ele. Mas foi só o Senhor me dando 20 dias de consolo. Porque no dia 29 de junho nós voltamos para fazer exame, o remédio do fígado acabou. Depois que esse remédio do fígado acabou, 2 dias depois ele começou a ficar mais enjoadinho para comer de novo. Começou a ficar com a respiração um pouquinho mais rápida. E aí eu trouxe para fazer exame, a gente comprovou que ele ia precisar voltar a tomar um remédio do fígado. E marcamos a próxima químio. Fizemos os exames na segunda, foi até o jogo do Brasil contra. Ah, não vou lembrar, mas foi o que ele ganhou. Na terça saiu os resultados dos exames, na quarta a veterinária estava de folga, fizemos a químio na quinta. Pausa. E aí, na quinta, depois que ele chegou da químio, ele começou a ficar bem debilitadinho. O remédio do fígado ia ficar pronto só na sexta. Na sexta, a respiração dele estava muito, muito, muito rápida. Eu filmei, mandei para a veterinária. A gente veio para fazer raio-x. Ele não estava conseguindo comer sozinho. Eu tive de alimentá-lo de novo. Eu pensei, meu Deus, tudo aquilo vai começar de novo, será? E aí, fizemos o raio-x. Mostrou que tinha um pouquinho de líquido. Foi literalmente da noite pro dia, porque no último raio-x que fizemos não tinha nada. E era tão pouquinho que nem dava para drenar. Ele ficou no oxigênio, eu cheguei umas 4h30 na clínica, ficamos até umas 9 horas quase. E aí, quando a veterinária dele veio para liberar, para ir para casa, a pressãozinha dele muito baixa, de 120 o mínimo estava em 60. Ele começou a procurar, procurar, e aí o meu pai tomou a decisão, porque eu não estava conseguindo decidir, né? Se a gente levava para casa ou deixava internado, nós decidimos deixá-lo internado para ele ter um pouquinho de conforto. No dia seguinte, no sábado, no 12º dia,
Eu recebi a mensagem 6 e pouquinho do hospital, pedindo para me ligar. Ali eu já sabia. A veterinária me disse que altas emoções nesse vídeo, né? Que ele não sofreu, que a pressãozinha dele baixou e ele partiu dormindo, sem ficar buscando ar, sem angústia, sabe? Isso me trouxe alívio, porque o meu bebê tinha descansado. E também consolo. Será se eu vou ter coragem de publicar esse vídeo? Porque ele partiu descansado. E meu pai sabia que eu não ia ter coragem de ficar assistindo, e eu fico pensando se ele teria partido assim em casa, porque ainda deram um remédio para ver se aumentava a pressãozinha dele. Então, não sei se sem oxigênio, sem esse remédio, ele teria partido assim, se ele não teria buscado ar. Respostas que eu nunca terei. Mas no dia 12 do desafio, eu me despedi do Frodo e eu me despedi também de uma parte da minha vida, porque desde que eu recebi o diagnóstico, meio que a minha vida foi em função de cuidar dele. Eu, eu tenho um nível de responsabilidade muito grande. Então, se eu pego para cuidar, eu pego para cuidar mesmo. Então, trabalhos ministeriais eu pausei, não todos, mas pausei 90%. Fiquei só com o departamento na igreja, porque estava muito pesado para mim. Financeiro girava em torno dos cuidados dele, minha agenda, minha rotina. Eu agora é 5h58. Eu tinha pressa para sair do trabalho, para eu chegar em casa, tanto é que eu não marcava reunião assim no fim da tarde, para eu chegar em casa e ficar com ele. Então, agora eu já não sei para onde eu vou. Eu tenho que ir para casa, né? Mas o que eu vou fazer em casa? A minha vida agora é outra e eu não sei o que eu faço com ela. Tudo bem que tá muito recente, então também tenho pressa de descobrir, mas nesse final de semana eu fui pra chácara, eu terminei um livro de 500 páginas, Ben-Hur, não é que eu comecei, eu terminei. Eu comecei e terminei uma série que é El, da Legalmente Loira, que tá na Prime, inclusive. Eu conversei com a minha avó, eu tive tempo com os meus pais, eu li a Bíblia, eu fiz devocional e o tempo não passava. E eu, meu Deus, o que eu faço agora? Eu fiquei em silêncio e o tempo não passava. Eu meditei e o tempo não passava. Então eu tô tendo que descobrir uma nova vida para eu viver, ao mesmo tempo que eu tenho que lidar com a tristeza. Então, o meu plano de 60 dias envolve 4 áreas, que é saúde mental, física, espiritual e finanças. Eu tenho rotinas diárias para fazer. A de finanças, por exemplo, é prospectar, mas me diz se eu tenho condição de prospectar alguém nesse estado. Então, ao mesmo tempo que eu tenho muito tempo livre, tem coisas que eu não me sinto à vontade para fazer porque eu tô no luto do Frodo, no luto da minha vida, que não é mais a mesma, diante de uma página em branco, sabe? Eu tenho que escrever essa página em branco. Chegou mensagem aqui pra mim, deixa eu ver quem que é. Ah, é só o Instagram me avisando de a notificação. É, é meio louco isso, sabe? De agora eu tenho que descobrir como viver quase que sozinha. Não é que eu esteja sozinha, eu tenho os meus pais e tal, mas os meus pais têm um ao outro, são crescidos, são maiores de idade. E eu agora vou trabalhar pensando em mim, não nele. Vou estudar pensando em mim, não em como eu posso fazer dinheiro com esse conhecimento, porque eu tenho que pagar o tratamento dele. Eu vou fazer minha rotina pensando em mim, não mais nele. É muita loucura. E pela primeira vez em 10 anos eu não tenho nenhum animalzinho em casa. Eu tinha o Nico e o Frodo. O Nico faleceu antes do Frodo. Agora eu tô assim, tá, ok. Como é não ser gateira? Ai, Lari, você tem vontade de pegar outro gatinho? Agora não. No futuro sim, mas agora não. Agora eu tenho que viver isso, eu tenho que organizar minha vida, eu tenho que saber o que eu vou fazer com a minha vida. Pra então pegar outro gatinho. Mas apesar de toda a tristeza, eu não me arrependo.
A tristeza que eu sinto, ela é ínfima e ela é passageira comparada à alegria que eu tive durante esses 6 anos com o Frodo. Então, não me arrependo. Mas agora é viver um dia de cada vez. Na verdade, não é nem um dia. Quando a gente tá em luto, a gente não vive um dia de cada vez, a gente vive uma hora de cada vez. Porque é doloroso. Uma hora você tá bem, uma hora você tá chorando, igual eu tô aqui há quase 32 minutos chorando. Uma hora você tá contando as memórias e aí você começa a chorar e depois você começa a sorrir de novo. Então, é chorar a saudade, é sorrir a memória, é brindar os anos e ao mesmo tempo ir se adaptando com o novo e sendo gentil com você nesse processo. Então, é isso. O 14º dia do meu plano de 60 dias para mudar de vida e a minha vida mudou. Não da forma que eu queria a cura completa. Mas a vontade do Senhor, ela é sempre boa e agora tá torta, né? É sempre boa, perfeita e agradável. E nesse 1 ano com o Frodo, principalmente no período em que eu tive de alimentá-lo ali no banheiro, que era o único lugar em que eu conseguia conter e fechar todas as portas e tal, não tinha onde se esconder. Eu conheci a versão do Deus Emanuel, que é Deus conosco. Nunca nenhum culto, conferência, campanha, oração com amigos, nada me colocou tanto em contato com a presença do Senhor quanto aqueles dias em que eu estava alimentando o Frodinho. Porque estávamos ele, eu e Deus. Então, o Senhor me ensinou muito, me ensinou a ter um coração cheio de compaixão e de misericórdia com os que sofrem. Foi muita coisa, mas a gente fala sobre isso em outro vídeo, caso alguém assista esse vídeo aqui. E agora é me preparar para terminar de ver esse 14º dia. Chegar em casa e não encontrar com ele, chegar em casa e não abrir a porta e ser recebida por ele, não ter que alimentá-lo, não ter que cheirá-lo, para dormir, se Deus quiser, sem chorar tanto, que dói muito minha cabeça. E viver o 15º dia. E amanhã, se Deus quiser, eu vou gravar um outro vídeo sobre como que tá sendo essa jornada. É isso. Tchau.